Aqui eu criei com IntelliJ um algoritmo chamado Torre de Hanoi. Agora vamos criar as nossas classes. Vou criar a classe main, já iniciar ela aqui, e vou criar uma classe chamada Torre Hanoi. Isso. Deixa eu já instanciar essa classe aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se aqui eu vou colocar Torre Hanoi, Hanoi igual a new Torre Hanoi, para depois a gente não esquecer. Vamos voltar lá para nossa. Isso. Agora nosso Torre de Hanoi. O exercício ele fala o seguinte, que devemos construir esse algoritmo, devemos apresentar quantos movimentos foram realizados para concluir e também apresentar o tempo gasto para a execução desse algoritmo. Então vamos fazer uma coisa por vez. Vou criar um método void Hanoi, e a gente vai ter um int que vai representar a quantidade de discos. Eu vou nomear cada torre pelas letras A, B e C, que eu acho que fica melhor da gente visualizar. Então eu vou ter esse int, quantidade de disco, eu vou ter um caractere, né, porque vai ser só uma letra que vai ser a minha torre de origem, que vai ser aquela primeira torre que a gente viu naquele GIF. Eu vou ter a minha torre auxiliar, que seria aquela torre do meio, e a minha torre destino. Isso. Agora eu vou criar um if, que vai ser se a quantidade de discos for maior que 0, ou seja, enquanto ainda tiver discos na nossa pilha, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o meu Hanoi. Primeiro a gente vai ter a quantidade de discos. Em seguida, a gente vai ter, aliás, cada vez que ele passar nesse método, a gente vai precisar remover um disco. E esse disco vai ser removido da onde? A gente primeiro tem a origem, ele vai sair da origem, e a gente vai passar ele para o auxiliar, que é a torre do lado, que a gente tem que lembrar que os discos maiores não podem ficar em cima dos menores. Então ele vai para a origem, aliás, ele vai partir da origem. A minha torre auxiliar, que é essa do meio, ela vai passar a ser minha torre de destino, que é para onde ele vai. E a nossa última torre, a gente vai usar ela como auxiliar. Então, ao fazer isso, ele vai tirar um aqui dessa quantidade de disco. Ou seja, tirou um disco da origem e passou aqui para o auxiliar, que vai ser o nosso novo destino. Agora, para fazer a recursividade, a gente pode copiar ela aqui. A gente vai ter da mesma forma, quantidade de disco menos 1, porque a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora a minha origem, ela vai ser o meu auxiliar, a minha torre do meio, que era auxiliar, ela vai ser a minha origem, que agora vai ser a primeira origem, a primeira torre, e a minha torre final vai ser a de destino. Ou seja, eu tirei ele da origem, fui para auxiliar, e depois eu fui da auxiliar, eu fui para o destino. Então, é isso aqui. Uma coisa que a gente tem também é que a gente precisa contar quantos movimentos foram realizados. Então, vou iniciar um contador mais. Deixa eu só iniciar ele aqui, contador. Isso. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui. Uma forma da gente visualizar, que eu acho mais fácil, é a gente conseguir demonstrar esse movimento das torres. Então, eu vou adicionar aqui, além desse contador, eu vou adicionar um apresentador, né, para imprimir na tela o movimento dos discos. Então, eu vou colocar que esse disco vai move de... Ele vai sempre sair de uma origem, ele sempre vai ter uma origem. A gente vai mover um disco por vez. Então, ele vai sair de uma origem e ele vai para um destino. Então, o nosso método aqui do Hanoi vai ser esse. A gente vai pegar essa quantidade de disco, vai passar um disco de uma torre para outra. Cada vez que eu fizer isso, eu vou adicionar um ao contador. E tenho aqui a minha recursividade. Agora a gente já pode voltar para o main. Essa parte aqui já está pronta. Então aqui eu já tinha instanciado a torre de Hanoi. Agora eu vou usar o JOptionPane, que eu acho que ele fica melhor pra gente... Fica um pouco mais interativo, eu acho que ele fica mais bem apresentável. Então primeiro eu vou iniciar uma string s, que eu vou usar no JOptionPane. E eu vou colocar um int aqui, que vai ser a quantidade de discos, porque no exercício ele vai apresentar pra gente alguns valores que é pra gente testar, pra gente ver quantos movimentos vão ser usados para executar cada um deles. Então é bom dessa forma com entrada de dados, porque até se a gente quiser testar outros valores, ou mais discos ou menos discos, ele já fica pronto para receber esses dados. Então eu vou ter aqui meu S, que é a minha string ali que eu criei, vai ser JOptionPane,
vamos achar o input dialog. Eu vou escrever a seguinte mensagem: Torre de Hanoi, colocar N, digite a quantidade de discos. Aí eu vou ter que a minha quantidade de discos, que é aquele int que eu já criei aqui, ele vai ser igual a integer.parseInt de s. Porque o JOptionPane, ele recebe os dados no formato string. Então aqui a gente está informando que a gente vai converter essa string num int. Então a gente vai ter, vamos analisar aqui o que o programa pede, aliás, o que o exercício pede é que a gente apresente essa quantidade, esses itens, e também o tempo que vai ser gasto para executar. Então eu vou fazer da seguinte forma: a gente tem que instanciar, eu vou iniciar a torre de Hanoi. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar torre de Hanoi, ponto Hanoi, que é o nosso método lá, e vou colocar aqui quantidade de discos, que é o dado que eu vou receber ali, através do JOptionPane. Eu vou ter a minha origem, eu vou colocar ela como um caractere A, que é a primeira torre. A torre agora a torre auxiliar, eu vou colocar ela como B, e vou colocar como C a torre de destino. Então eu vou receber essa quantidade aqui de discos e vou atribuir aqui e vou movimentar o meu disco entre as torres. Deixa eu apresentar a mensagem aqui. A gente pode JOptionPane.show message dialog, pode colocar torre de Hanoi contador. Tentar executar aqui. Tentar digitar 3 discos, que era igual o exemplo que a gente tinha. Ele movimentou 7 vezes. Foi essa resposta que a gente teve aqui. Que ele foi de A para C, A para B, C para B, A para C, B para A, B para C e A para C. Ou seja, no final, todos eles foram para a torre C e deu exatamente 7 movimentos. Agora a gente precisa colocar o tempo que foi gasto para fazer essa execução. Então eu vou usar um método que ele pega o tempo de início e o tempo final da execução. O nosso código aqui no Mine, ele é executado apenas aqui no meio, nesse torre Hanoi, quantidade de disco, origem, que é o valor que a gente vai passar para ele. Passou o valor, ele vai executar o código. Então eu vou iniciar aqui com long start time, que seria o meu início, e eu vou usar esse método aqui, system.currentTime em milissegundos. Depois eu vou precisar fazer a conversão. Aí agora, após o código, eu já vou encerrar esse contador de tempo. Então eu vou colocar aqui endTime igual a system.currentTime também em milissegundos. Feito isso, pessoal, a gente vai precisar converter esses valores e depois apresentar aqui no nosso show message dialog. Então eu vou ter também que editar. Outra coisa, para saber o tempo, eu tenho que reduzir o tempo do final pelo tempo de início. Eu estava esquecendo aqui. Então eu vou colocar duração dos milissegundos. Vai ser igual a endTime menos o start, o tempo de início. Então a gente já tem um valor. Então, o que a gente precisa? De horas, minutos, segundos e milissegundos. Então eu vou criar aqui long horas, vai ser igual a meu duração dividido por 3.600 mil. Isso mesmo. 36. Isso mesmo. Porque é o valor que eu quero saber em horas. Eu vou dividir aqueles milissegundos, que vão dar um valor grande, por esse valor aqui, para dar a nossa horas. Agora para os minutos, eu vou long minutos, vai ser igual a esse mesmo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aí agora o que eu vou pegar? Eu vou pegar o resto da divisão desse valor, 3.600 mil, e vou dividir por 60 mil milissegundos. Para eu ter esse valor em minutos, que eu estou pegando o resto dessa divisão. Agora, segundos, long segundos, vai ser igual a duração
Dividir, que eu não vou precisar de parênteses não, que vai ser uma divisão direta. O resultado da... Aliás, o resto da divisão por 1000, por ser milissegundos. Peraí, acho que... Ah, faltou... Ah, peraí que eu pulei, aqui é segundos. Então a gente vai ter... Deixa eu abrir o parênteses. Duração. Resto da divisão por 60.000. E vou dividir por 1000. Agora sim, os milissegundos. Long milissegundos vai ser igual a duração, o resto da divisão da duração por 1000. Esses aqui são resto, porque senão ele vai repetir os mesmos valores, por isso que é resto da divisão. Então a gente tem aqui horas, minutos, segundos e milissegundos. Então eu vou ter que adaptar essa mensagem aqui, vou ter que mudar ela. Eu vou usar o método string format, porque se eu tentar jogar aqui direto o formato da hora, minuto, segundo, porque eu preciso do formato que tem 2 caracteres, aliás, 2 dígitos para hora, para minuto, para segundo e para milissegundo. Então eu vou remover esse aqui e vou criar uma string chamada mensagem. Mensagem vai ser igual a string.format e eu vou inserir aqui os nossos resultados. Quantidade de movimentos. A gente vai ter esses resultados aqui, pessoal, eu vou adicionar em ordem. Então eu tenho que colocar tudo que eu for colocar aqui, depois eu tenho que colocar na ordem na frente. Então quantidade de movimentos, vou colocar, aqui eu vou saltar uma linha. Aí agora tempo gasto para a execução. Agora eu vou ter 2 dígitos para minuto, aliás, para hora, 2 dígitos para minuto, 2 dígitos para segundo e 2 dígitos para milissegundo. Então a gente vai ter horas, minutos, segundos e milissegundos. Então agora a gente tem que colocar esses valores em ordem. Primeiro a gente vai ter o nosso contador, que vai ser torre... Pulou de linha aqui. Torre Hanoi ponto contador. Depois a gente vai ter horas, minutos, segundos e milissegundos. Certo, a gente formatou a nossa string. Então eu vou pegar essa mensagem que a gente criou e vou lançar ela no JOption pane para aparecer numa caixa de diálogo. Mensagem diálogo no mensagem. Digite a quantidade de discos. Vamos tentar com 3 discos, que é o que a gente já sabe que deu certo. 3 discos. Quantidade de movimento 7, tempo gasto para execução 1 milissegundo. E aqui embaixo a gente consegue ver o movimento que foi necessário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem aqui do A quando ele foi para o C, do B para o C e o A para o C, que foi quando a torre finalizou. E quando ela zerou, ela parou. Aqui tá vendo, ela reduziu da origem e depois reduziu do auxiliar. Quando não sobrar mais nenhum disco, nem na origem, nem no auxiliar, então ela encerra esse cálculo. Agora, pessoal, a gente vai fazer com os números que foram propostos no exercício. Agora eu vou comentar esse código e vou fazer a mesma execução. Execução para 10 discos. O quanto que reduziu o tempo? Foi bem significativo. Então eu vou executar os próximos códigos sem aquela linha que a gente consegue ver aqui embaixo, as movimentações dos discos entre as torres. Então vamos para o próximo. 10, agora vai ser 20. 20. Agora vamos para o 30. Para o 30. Agora vamos tentar o 40. Para 40. Agora sim o código terminou de executar. Essa quantidade de movimentos foi porque ele passou do nosso limite do número, como ele passou do nosso limite da variável. Como ele passou no nosso limite, vamos supor, a variável int ele vai até um certo número. Então, como ele passou desse número de movimentos, ele retornou menos 1. O tempo gasto da execução foi 35 minutos e 45 segundos. Para evitar esse tipo de erro, eu vou mudar o nosso tipo da variável contador de int para long. Então a gente vai executar aqui o último valor, que é 41 discos. Então temos aqui que para 41 discos nós tivemos esse total de movimentos, que agora no formato long a gente consegue visualizar esses números, e o tempo que era 35 minutos passou a ser 1 hora e 12.
E isso aumentando apenas um disco a mais. A gente consegue ver o tanto que aumentou o tempo gasto para execução.